Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e nesse vídeo eu vou falar mais uma vez dos lançamentos da Samsung, que lançou o A72, o A52 e o A52 5G. Tem um card aí em cima que você pode clicar para ver o vídeo que eu falo do A72, ou se você não conseguir se localizar aí por cima, tenta pegar o link aqui também na descrição, que eu já fiz um vídeo falando do A72. Esses smartphones são bem similares e foram anunciados ontem, dia 17 de março de 2021, todos juntos. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar para vocês do A52 e 52 5G e fazer umas comparações com o A51. Bom, bora lá. Já tô com o meu tablet aberto aqui com as anotações feitas. Pro que mudou, pessoal? Primeira coisa, a tela continua de 6.5 polegadas, continua com uma tela HD+, Full HD+, aliás. O que mudou é a atualização de tela. No A51, a gente tinha atualização padrão, 60 Hz. Agora, a gente tem duas opções de atualização mais rápida de tela. Quando eu falo de atualização de tela e Hertz, é aquela tela que você movimenta e aquele movimento é muito mais fluido. A atualização é mais rápida dessa tela. Então, o A52 vem com uma taxa de atualização de tela de 90 Hz, que é igual à taxa de atualização de tela do A72. O que está levando muita gente a se perguntar, compensa A72 ou A52 5G? Eu acho, na minha humilde opinião, que eu iria de A52 5G. Mas continuando, o A52 tem tela de 90 Hz, atualiza 90, e o A52 5G, que o próprio nome já diz, tem 5G, conectividade 5G, não é só o 5G que diferencia ele do A52. Ele tem taxa de atualização de tela de 120 Hz, então é mais fluida ainda essa tela. De resto, aquilo que eu falei, continua Full HD+, como era já no A51, e continua a tela Super AMOLED Full HD. Ah, já ia me esquecendo de mais uma coisinha. A tela agora tem proteção. O vidro da tela é o Gorilla Glass número 5 no A52 e no A52 5G. No A51, a gente tinha uma proteção de Gorilla Glass número 3, tá? Essas proteções, umas vão melhorando numa parte, melhora em risco, piora em nível de quanto ela aguenta de queda, mas você já sabe, né? É tudo vidro, então o cuidado é o mesmo. Como eu disse no vídeo de ontem do A72, o A72, 52, 52 5G, todos já vêm com o Android 11 rodando a One UI 3.1, que é quase a mesma cara praticamente da One UI que a gente vê na linha S da Samsung. Então já vai pegar o Android 11 e com o One UI 3.1. A atualização é um pouco diferente da linha S, que a Samsung atualiza por mais tempo, então ainda precisamos ver por quanto tempo que vai sair essa atualização, mas eu não me preocuparia com isso não, dá para ficar uns bons tempos aí com o smartphone sem ter problema. Agora falando do heart, do coração desses caras, pessoal, aqui tem uma coisa muito interessante. A gente teve uma atualização muito boa e que eu acho que vai fazer a Samsung ainda mais vender esses novos A52 e quiçá quando o preço ficar mais legal, o A52 5G, porque a gente tinha no A51, que foi, se eu não me engano, o smartphone que a Samsung mais vendeu no mundo todo. O A51 é um sucesso e ele tinha o Exynos 9611. Agora, galera, o A52 vem com o Snapdragon 720G, que é o mesmo que vem no A72, tá? É o G, que o G é para game, então não confunda, ele é um pouquinho ainda melhor do que o 730 que vinha no A71 ano passado. Então vem o 720G no A52 e no A52 5G a gente tem o 750G, tá? Então você tem que ter conectividade 5G. O A52 com esse 750G Snapdragon, ele tem dois núcleos rodando a 2.2 GHz, só que são os núcleos Cryo 570. Diferente dos 470 que a gente tinha no Snapdragon 730, que equipava o A71. Então ele é ainda melhor e mais 6 núcleos rodando a 1.8 GHz, esses núcleos Cryo 570 também, tá? Se a gente comparar com o 720
G, que é o que vem no A52, são núcleos Cryo 465, só que ele tem um clock um pouquinho a mais. Os dois núcleos principais, em vez de rodar 2.2, rodam a 2.3. E aí você tem um clock aí maior também na GPU. 750G, então, sim, é melhor do que o 720G. Obviamente, todo G é melhor do que outra linha G de nomenclatura inferior. Então, por isso, mais até por isso, eu acho que a Samsung vai vender muito mais quando os preços ficarem bons, esse A52. Porque ele é ainda 20 dólares, 20 euros mais barato agora do lançamento, que só apareceu em euro, não tem preço Brasil ainda quando eu estou gravando esse vídeo. Ele ainda é 20 dólares, cerca de 20 euros, aliás, mais barato do que o A72 e tem um chipset melhor. Então, eu acho que ele vai vender mais do que o A72. E completando as informações, eles têm 6 GB de RAM, tanto o A72 que eu falei ontem, o A52, o A52 5G, 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. O Snapdragon 720G não dá suporte além do UFS 2.1 de armazenamento. Então, eu tenho certeza que o A72 e o A52 são UFS 2.1. Já o A52 5G provavelmente pode ser também o UFS 2.1, mas como o Snapdragon 750G dá suporte a mais, a uma velocidade maior de tipo de armazenamento, pode ser que ele venha com outro, ainda aposto, o UFS 2.1. E completando as informações, pessoal, o 720G vem com um Adreno 618, com clock de 750 MHz, tá? Que é um clock já acima do 730, normal que a gente tinha no A71. Tô confundindo a cabeça de vocês? Não, mas se liga que você vai entender, tá? O Snapdragon 720G do A72 e A52, eles têm uma GPU Adreno 618 rodando a 750 MHz. O A52 5G com o Snapdragon 750G tem uma Adreno 619, não é uma 618. Qual que é a diferença? A diferença é que esse clock ele roda a 950 MHz, não a 750. Então, para resumir tudo, mais uma coisa aqui, o A52 5G vai rodar melhor os games e parte gráfica do que o próprio A72 que eu falei ontem. Então, já mais uma coisa para falar aqui. Eu pegaria, ele ainda sendo um pouco mais barato, pegaria o A52 5G e não pegaria o A72. Ah, mas quem vai então de A72? A72 0.2 polegadas a mais de tela. Você tem uma tela de 6.7 contra 6.5. 500 mAh a mais de bateria no A72. Basicamente isso, porque o A72 tem tela de 90 Hz contra 120 do A52 5G. Fora outras coisinhas aí, mas basicamente é puramente isso aí. E todos você consegue colocar um cartão para aumentar o armazenamento até 1 TB, diz a Samsung. Na realidade, até a capacidade que você conseguir de armazenamento micro SD. Diferente da linha Galaxy S, que agora não traz mais a possibilidade de você expandir a memória via cartão. Na linha A intermediária, você consegue. Invadindo o território de câmeras, pessoal, eu já disse no vídeo do A72 também, a Samsung está usando basicamente os mesmos sensores da geração passada. No A72, no A52, 52 5G, você tem a câmera principal de 64 megapixels, igual em todos, 64 f1.8, tá? Se você comparar com a câmera do A51, era uma outra câmera que era de 48 megapixels. Agora é de 64, 1.8 nessa linha toda nova. A ultra-wide também é a mesma na linha nova toda, 12 megapixels, tá? Na ultra-wide do 52, 52 5G e A72. No A52 você tem uma câmera macro e uma câmera para aquela, para medir a profundidade de campo para fazer o desfoque. Já no A72, em vez de você ter essa câmera de profundidade, você tem uma câmera de 8 megapixels para fazer zoom. Então aqui no A52 e 52 5G, você tem macro de 5 megapixels, principal de 64 e ultra wide de 12 e mais a câmera para profundidade de campo. E na parte frontal, eles dividem a mesma câmera também. 32 megapixels na câmera frontal. Eu já tinha dito no vídeo de ontem que nenhum desses intermediários grava um vídeo 4K 60. Então, por enquanto, continua aquela. Vídeo 4K até 4K 30, tá? Tem as coisinhas novas aí da One UI 3.1. Você vai poder fazer umas gracinhas.
Mas enfim, é até 4K 30, não vai até o 4K 60 nenhum deles. O leitor de impressão digital de todos eles também sob display, não é um ultrassônico como o da linha S, né? É um leitor de impressão digital comum. E a bateria, agora você tem uma bateria de 4.500 mAh no 52 5G e no 52, tá? Essa é uma das diferenças que eu tinha comentado mais cedo. O A72 tem uma bateria de 5.000 mAh. Enfim, pessoal, não sei quanto a bateria, quanto que vai durar, se vai ser melhor. Eu suspeito que pelo menos deve se equiparar ao A51 do ano passado. Mas é uma bela diferença com várias coisinhas. Se você for pescar aqui, ó, são 120 Hz no 52 5G, 90 no 52, que já é mais do que o 60. A tela permaneceu a mesma, mas você tem agora IP67, que é uma proteção contra a água até 1 metro d'água por 30 minutos. Você não tinha proteção IP antes, certo? Então, são algumas diferenças. Você tem uma versão no 5G, no 52 5G de Snapdragon 750, com uma Adreno que é mais potente ainda. Se você comparar com o A51, que vinha com o Exynos 9611, ele é bem melhor. Então, para começar, cara, a minha escolha, A52, eu acho 52 5G. Acho que vai vender muito quando o preço ficar bom. A gente nem sabe o preço do Brasil ainda. Eles têm suporte para carregamento de 25 watts, mas não sei se vem com carregador de 25 watts na caixa, tá? Pode ser que o 5G venha, mas eu acho que o 52 já deve vir com 15 watts na caixa. Não sei também se o A52 5G não venha também com 15, mas dá suporte até 25 watts. Bom, pessoal, é isso aí. Aposta minha? Não só aposta. Se eu fosse comprar, tivesse a grana e tivesse que escolher, optar, seria o A52 5G. Não pela conectividade 5G, mas pelas outras coisas que ele traz a mais, performance melhor e tal. Eu iria de A52, porque esse tamanho de tela de 6.5 para 6.7 contra o A72, telinha maior, com refresh rate inferior no 72, com chipset inferior no 72, A52 5G seria a minha escolha. Beleza? Escreve nos comentários qual desses três você optaria, 72, 52 ou 52 5G, quando o preço ficar legal. Para começo de conversa, a gente nem sabe de preço agora. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.